ouvi-la e eu peço que vocês abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Façamos a leitura a partir do versículo 5. Lucas 11, versículo 5, nós faremos a leitura do versículo 5 até o versículo 13. Peço que vocês acompanhem com atenção. A parábola do amigo importuno. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar por causa do seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, ó Pai, nós nos sentimos felizes, privilegiados, por nesta noite de domingo nos reunirmos em nome de Jesus para adorá-lo, para cantar, Deus, em louvores ao Senhor, para apresentar, Deus, ao Senhor as nossas petições em oração e também, Deus, felizes por podermos ouvir a pregação da palavra do Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor, enchendo-nos de temor, nos fale por intermédio do poder do Teu Espírito Santo. Que o que foi lido aqui, Pai, possa ser compreendido pela mente, pelo coração, para que possamos voltar aos nossos lares mais preenchidos, Pai, com a Tua Santa Palavra e também mais cheios com o Teu Espírito Santo. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A oração é o cajado que separa as ovelhas dos bodes. Os bodes não oram, e melhor dizendo, não oram em secreto. Essa é uma frase conhecida do John Bunyan, quando ele nos mostra que o crente sincero, ele tem a consciência da sua necessidade de viver uma vida de oração e fazê-lo, obviamente, em secreto. Isso faz com que haja essa distinção entre as ovelhas e os bodes. Os falsos cristãos não têm essa prática, podem orar em público, mas não vivem, de fato, a prática da oração em seu quarto e em secreto. Como foi dito, os cristãos têm essa consciência de que nós precisamos do Senhor para tudo, de que nós dependemos do Senhor. Por essa razão, nós levamos a sério a vida de oração, a necessidade de praticar a oração cotidiana. Porém, conquanto tenhamos essa consciência, esta convicção da importância da oração, em nossa humildade, nós reconhecemos na prática que somos muito inconstantes, somos muito instáveis em nossa vida de oração. Nós reconhecemos que, por conta das nossas fraquezas e maldades, nós não oramos como deveríamos orar. E também não buscamos ao Senhor em oração o quanto deveríamos buscar. Eu estou convencido, inclusive, de que naquele último dia, quando estivermos diante do tribunal do Senhor e pudermos olhar para trás e analisar a forma como nós vivemos, eu não tenho dúvidas
de que uma das nossas maiores lamentações será o fato de que ao longo de toda a nossa vida nós não oramos tanto quanto poderíamos ter orado. E por orar tanto, não me refiro apenas à questão de quantidade de oração, não apenas isto, mas me refiro aqui a uma vida que manifeste um coração derramado realmente na presença do Senhor em constante oração. Dito isto, nós reconhecemos as nossas fraquezas e também admitimos que uma das razões pelas quais as nossas vidas de oração não atingem realmente este grau esperado se dá porque nós temos eventualmente uma má compreensão acerca do que seja oração. Nós não entendemos corretamente, do ponto de vista bíblico, o que é oração. Nós não oramos da forma correta, nós precisamos de instrução que nos ensine como orar efetivamente. E também não entendemos a fundo as razões pelas quais vale realmente a pena orar. Então, com isto, eu quero dizer que o que está por trás da eventual inconstância nossa é a nossa ignorância com respeito a ela, com respeito à forma como devemos orar. Isto mostra que nós realmente precisamos de Bíblia, da palavra do nosso Mestre, o Senhor Jesus, que nos ensine acerca do assunto. E pela bondade do Senhor, nós temos estas instruções sobre oração nos dada pelo próprio Mestre, o Senhor Jesus. Quando Cristo esteve entre nós, ensinou-nos a orar. E, aliás, não é sem razão que Cristo traz este assunto aqui agora em Lucas capítulo 11. Se você voltar ao início do capítulo 11, você vai perceber que este assunto ele surge neste momento porque Cristo foi provocado a respeito dele. Versículo 1 do capítulo 11 assim nos diz: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E o que se segue é a conhecida oração do Pai Nosso, que Cristo nos entrega como modelo para que possamos aprender através dele a orar. E logo depois de ensinar-nos a oração do Pai Nosso, Cristo nos conta esta parábola, esta história de um amigo que recebeu um outro amigo, não possuía o alimento e foi atrás de um terceiro amigo para então lhe pedir. Já era meia-noite e há ali uma importunação. Ao fim, ele recebe o pão necessário porque importunou, porque incomodou o seu amigo. Nessa noite eu quero, queridos, junto com vocês, expor a passagem que nós lemos do versículo 9 ao versículo 13, respondendo brevemente apenas duas perguntas. A primeira pergunta será: como nós devemos orar? E a segunda pergunta a ser respondida será o porquê nós podemos confiar na oração. Então notem, vamos seguir este painel, vamos seguir aqui este roteiro. Como orar e por que orar? Bem, Cristo sem dúvida se preocupou em nos ensinar como orar. E lembre-se que a princípio ele ensina aqueles seus ouvintes locais, um grupo de discípulos, que já naquele tempo orava da forma errada. Nós sabemos que os judeus tinham práticas erradas com respeito à oração. Alguns deles confiavam em vãs repetições, outros, de certa forma, não levavam adiante a oração, justamente porque estavam fiados ou presos ao modelo errado de como se deve orar. E ao nos ensinar sobre como nós devemos orar, Cristo, notem vocês, ele reúne três verbos: o pedir, buscar e bater, que de certa forma trazem para a prática aquela lição que ele já havia ensinado na parábola que ele contou anteriormente. Então, a expressão primeira do versículo 9, por isso vos digo, obviamente mostra que o que se segue a partir do versículo 9 nada mais é do que uma aplicação do ensino que ele já trouxe ali na parábola anterior, que nos fala também sobre como orar. E vocês irão notar que quando juntamos a parábola com a aplicação que ele traz aqui aos seus discípulos, juntando os verbos pedir, buscar e bater, quando Cristo se propõe a ensinar aos seus discípulos sobre como eles devem orar, Cristo ele colocou a ênfase na importância da persistência na oração.
Então acompanhe comigo o versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Cristo reúne esses três verbos, não é de forma aleatória, não é sem razão, mas repito, ele quer inculcar na mente dos seus discípulos que a oração envolve insistência. A oração envolve persistência. A oração envolve, inclusive, etapas e processos que se completam quando pensamos em pedir, quando acrescentamos o buscar e quando acrescentamos também o bater. Daqui nós já entendemos que, eventualmente, nós abandonamos a oração porque não compreendemos que não basta pedir. Nós precisamos pedir e buscar. E há também quem abandone a oração porque não entenda que, além de pedir e buscar, é preciso bater. Então notem vocês que se nós não abraçarmos este ensino que é precioso, nós não teremos a compreensão correta da oração e iremos desistir dela. E o ponto é, Cristo ensina, para vivermos em oração precisamos pedir, buscar e bater. São três verbos distintos, mas os verbos, conquanto eles sejam semelhantes e se completem, eles trazem nuances diferentes. A primeira coisa interessante a ser observada aqui no versículo 9 é a seguinte: em sua língua original, os verbos estão no presente imperativo, que traz a ideia de continuidade. Então, uma boa tradução aqui para o versículo 9 poderia ser também: por isso vos digo, continuem pedindo, ou continuem buscando e continuem batendo. O presente imperativo no grego traz a ideia de continuidade. Então, a primeira coisa que surge quando fazemos a exegese do versículo 9 é a verdade de que a oração envolve continuidade. Ou seja, já que a lição bem importante de que na mente de Jesus, a oração não é algo para acontecer apenas esporadicamente. A oração não é algo que deve acontecer eventualmente em nossas vidas, em especial naqueles momentos em que estamos precisando de alguma bênção, estamos enfrentando alguma urgência. Não é este o modelo bíblico de oração. E aliás, mais uma vez fazendo referência aos discípulos que acompanhavam a Cristo, este era um pensamento comum. A ideia de recorrer-se a Deus de oração mediante as carências e mediante as necessidades. Ao lermos estes verbos aqui, nesta denotação de continuidade, o que fica claro é que, na mente de Cristo, a oração para o cristão é uma prática de vida. Pedir, buscar e bater. Para além disto, para além dessa ideia de continuidade, vamos nos deter aqui a cada um dos verbos rapidamente, né? O pedir faz referência ao ato de expor ao Senhor a nossa necessidade e dependência dele. Então, Cristo nos ensina aqui que nós precisamos orar pedindo ao Senhor como quem reconhece as suas necessidades e como quem, em humildade, coloca-se em dependência do Senhor. E aqui nós já temos lição também, porque o próprio Tiago, mais à frente, dirá: olha, vocês não têm porque vocês não pedem. E essa é uma das realidades. A Bíblia nos diz que Deus ele possui bênçãos reservadas aos seus filhos que só lhes serão dadas mediante a petição e mediante a oração. É bem verdade que Deus, em sua graça e bondade, ele nos dá muitas coisas das quais nós não pedimos. Quantas são as bênçãos com as quais somos beneficiados todos os dias, para as quais nós não pedimos coisa nenhuma? Mas nós não devemos confundir este amor gracioso e benevolente do Senhor com o fato de que Ele se interessa que nós demonstremos essa dependência e humildade, levando até Ele as nossas necessidades. Então o verbo pedir aqui tem relação com humildade e um coração que manifesta ou externa esta dependência do Senhor. O que nos leva à conclusão de que se não há petição, há ali um coração soberbo e arrogante.
Se estamos calados, e se nós não levamos as nossas necessidades para Deus, o que estamos com isto dizendo, em outras palavras, é o seguinte: eu consigo, eu dou conta, eu sou o suficiente, eu sei quais são as minhas necessidades, eu sei o que eu preciso, eu fico até ansioso e angustiado, mas eu não peço. E não peço porque no fim, ou no fundo, eu tenho um coração soberbo e orgulhoso. Então, Cristo dirá: peça. Peça, e aliás, nós somos ensinados à luz da palavra de Deus que temos que pedir muito. Como foi dito, a petição manifesta esta consciência de dependência do Senhor. E somos dependentes, não? Cristo dirá: sem mim, vocês não podem fazer nada, sem mim, nada podeis fazer. Queridos, nós nos movemos, nós respiramos, nós aspiramos este ar aqui é pela providência do Senhor. Nada fazemos senão debaixo do poder gracioso do Senhor. Nós precisamos do Senhor para tudo. E quando nós não oramos, não apresentamos estas súplicas, estamos ou em outras palavras, dizendo: Senhor, eu dou conta. O Senhor me salvou, mas no mais eu me viro sozinho. E Cristo dirá: está errado. É por essa razão que você não ora. Peça. Peça e lhe será dado. Logo depois, Cristo junta ao verbo pedir o verbo buscar, que já traz uma outra ideia. Depois de pedir, nos cumpre buscar. Isso quer dizer que a oração não envolve uma postura passiva, do tipo: Senhor, eis aqui a minha petição, eis aqui a minha necessidade, agora eu simplesmente vou esperar acontecer. É claro que irei falar sobre isso mais aqui à frente. Nós descansamos do Senhor, mas esse descansar confiante no Senhor após a petição deve se fazer acompanhar de um coração que está ali, buscando a direção do Senhor, buscando a resposta do Senhor à petição que foi feita. E mais uma vez é Cristo corrigindo a compreensão errada e equivocada dos seus discípulos, que achavam que orar é simplesmente apresentar a Deus eventuais pedidos e simplesmente cruzar os braços numa vida passiva de quem não colocava o coração ali em intercessão junto a Deus em oração. Então, como foi dito, além de pedir ao Senhor, nós precisamos de imediato responder de forma ativa, ligando as nossas anteninhas, para que estejamos prontos e atentos às respostas de Deus, buscando essa resposta em nossa oração. O buscar, por exemplo, envolve o estarmos prontos para amoldarmos, inclusive, os nossos pedidos à vontade do Senhor. Eventualmente você coloca diante de Deus uma petição, mas você não parte para buscar a resposta de Deus, para observar, inclusive, se a sua petição está em harmonia com a própria vontade do Senhor. E aí, nesse sentido, eventualmente somos muito frios, porque não damos voz ou espaço para a voz do Espírito Santo, que fala conosco pela palavra, pela providência, que abre portas, que fecha portas. E aí estamos nós, pedindo e eventualmente não percebendo que aquela porta Deus não quer abrir para você naquele momento. Então nós pedimos, mas ao mesmo tempo buscamos da resposta do Senhor. Buscamos na palavra, buscamos no conselho bíblico, buscamos na direção providencial do Senhor. Como foi dito, nós cremos ou não cremos que Ele abre e fecha portas? Então não adianta apenas pedirmos e depois desligarmos do que foi pedido. Não, temos que buscar também, é o que dirá o Senhor Jesus. Aqui já começa um outro problema também, nós iremos reconhecer, é o fato de que mesmo reconhecendo a importância da busca, nós somos bem fracos, porque somos muito inconstantes nesta busca. Talvez você diga assim: pastor, eu mal consigo pedir, eu tenho que pedir, e além de pedir eu tenho que buscar também. Eu, fraco como sou, inconstante, hoje eu oro, amanhã eu não oro. O Senhor está me dizendo que fraco como eu sou, eu tenho que buscar para ser atendido em minhas orações? Veja,
quando reconhecemos que temos que pedir e buscar, com isto nós não queremos dizer que você precisa buscar ao Senhor no estado perfeito de perseverança. Não é assim, porque nós não somos perfeitos em nossa perseverança. Quando eu digo que nós devemos buscar, é buscar como buscamos mesmo. Às vezes é nos arrastando em direção ao Senhor, aos prantos, lamentando, reconhecendo quão fracos nós somos, mas o que importa é que nós busquemos. Amém. E aliás, nesse aspecto, há muitas passagens bíblicas que nos falam sobre buscar, não? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, ou buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar, buscar, buscar. Alguém pode perguntar, mas como? Se a Bíblia também nos diz que é Deus que nos busca. Se é o Senhor que nos busca, por que nós é que temos que buscá-lo e buscá-lo e buscá-lo? Veja, ambas as verdades caminham lado a lado. É sem dúvidas Deus que nos desperta para que então possamos buscá-lo. É Ele que nos procura primeiro. Mas logo após isso, somos instados a responder buscando-o também. E quando a Bíblia fala do buscar, é buscar como? De todo o coração. E notem vocês como somos acomodados e depois desistimos da oração. Nós simplesmente não abraçamos o fato de que orar envolve buscar. É pedir, como quem diz, Senhor, eu preciso, eu sou um pobre miserável, e é buscar de coração. Isto é oração. Então, como foi dito, reconhecemos a nossa fraqueza, buscamos a nossa fraqueza, mas temos que buscar, na certeza de que se buscarmos nós iremos encontrar. E o verbo que ele coloca aqui é o bater. O bater já traz a ideia de continuar insistindo, mesmo quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Persistência mesmo. Porque vejam, eventualmente as coisas não acontecem de imediato porque Deus tem planos em retardar a entrega daquilo que você lhe pediu. Vocês estão lembrados do encontro que Jacó teve com o anjo do Senhor? E eles lutaram ali e Jacó brigou com o anjo até obter a sua bênção. Aquela história ali nos fala sobre perseverança, sobre o lutar, não lutar contra Deus, mas envolve você lutar com Deus por aquela causa, entendendo que Deus ele está te pondo inclusive no meio de um processo. Irei falar sobre isso rapidamente depois. Mas notem que a oração envolve o pedir, a oração envolve o buscar, a oração envolve o bater. O bater nos corrige com respeito à nossa mente muito materialista ou muito imediatista do século XXI, que quer tudo para ontem. Nós queremos a resposta para ontem. E veja, não é assim que funciona a vida de oração do crente junto ao seu Deus. Então pedimos, buscamos, batemos, porque Deus espera de nós, de fato, essa insistência e persistência. Então respondi aqui a primeira pergunta, como nós devemos orar? Né? Não são orações esporádicas, eventuais, mas uma vida de oração que envolve o coração, mente ali diante do nosso Senhor. A segunda e última pergunta é, por quê? Porque nós podemos e devemos confiar no poder da oração. E a resposta que Cristo nos traz aqui é a seguinte, porque Deus ele tem todo o interesse em receber de você os seus pedidos e abençoá-lo. Ele traz essa lição através tanto da parábola que ele havia contado anteriormente, como através das ilustrações que ele traz logo em seguida. Primeiro, vamos voltar ao versículo. E aqui embaixo, abrir-se-lhe-á.
No verso 10, ele apenas faz uma mudança, porque ele sai agora do particular, voltado aos seus discípulos, agora para o todo. Ele diz, isso aqui é com todo mundo. Todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, ou a quem bate, abre-se-lhe-á. É uma regra, é um princípio eterno, é uma lei espiritual. Isso aqui se aplica a todos os que colocarem em prática esta coisa aqui. Ah, pastor, como é que o senhor me garante isto? Palavras do próprio Senhor Jesus. Está aqui. Peça, busque, bata, e você irá receber. E tendo dito isto, ele vai nos falar no versículo 11 o seguinte: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Qual é o ponto do Senhor Jesus aqui? Vejam, vale muito a pena nós orarmos, porque nós temos aos nossos cuidados um Pai Celestial que se importa e que deseja abençoar. E para isso, Cristo traz a realidade típica nossa, que somos pecadores e que temos esta maldade aqui também à nossa volta. Primeiro, ao contar-nos sobre o amigo que estava a importunar o outro amigo, Cristo quer dizer o seguinte: olha, nós que somos perversos e pecadores, na linguagem de Paulo, raça de víboras, até nós, tão pecadores, nós encontramos inclusive prazer em dar, não é verdade? Quando você tem um amigo, e aí nós estamos aqui falando, por exemplo, sobre o valor da amizade, quando você tem um amigo, você não tem prazer em poder ajudá-lo em suas necessidades? Nós temos esse prazer, conquanto sejamos pecadores. E se não estamos dispostos a ajudar um amigo com base na amizade, dirá Jesus, nós certamente iremos ajudá-lo na base da insistência. Ou seja, em nossa maldade, nós ajudamos. E o raciocínio é o seguinte: olha, se nós que somos maus gostamos de ajudar, e mesmo quando não queremos pela amizade, damos pela insistência, quanto mais com respeito ao nosso Pai Celestial. Deus tem um interesse, Deus tem um prazer em dar. O grande problema é quando nós achamos que Deus, Ele irá nos dar tudo o que nós quisermos que Ele nos dê. E aí você acaba por confundir as coisas para tirar da sua perspectiva de que Deus irá te dar na medida em que Ele é o seu Pai. Será que um pai dá tudo o que o filho pede? Nós sabemos que um pai não vai cometer esta maldade com o seu filho, de dar ao seu filho tudo o que ele pede. Mas uma coisa é certa, o pai ama o filho e o pai atende de conformidade com a sua sabedoria, com os seus cuidados paternais. Então, o princípio aqui é este. Cristo dirá, você tem um pai que te ama. Você tem um pai que te ama muito mais do que o seu pai terreno. Que é a quem você recorre quando precisa de algo, não? Nós corremos para o nosso pai. E ele está lá de braços abertos para nos ajudar. E a imagem que Cristo traz aqui, o seu Pai Celestial, ele te ama muito mais. Ele te quer muito melhor. Ele vai te atender. Peça, ele vai te dar. Busque, você vai encontrar. O seu Pai Celestial vai abrir a porta quando você insistir ali batendo. Agora, ele é o seu Pai. Sabe, o nosso Pai, eventualmente, ele vai reter temos que lidar, eventualmente, com a realidade também de crianças que são mimadas, não? Ou dengadas. Como é que se comporta a criança dengada ou mimada? É aquela que faz malcriação, não é verdade? Se o pai não lhe der de pronto aquilo que ela quer. Eu lhes pergunto, será que Deus tem um interesse em criar filhos mimados? Filhos infantis, filhos dengados? Veja, Deus também tem um interesse em nos aperfeiçoar, e com isso eu quero dizer que o pedir, o buscar e bater se harmoniza também com o propósito de Deus de nos fazer amadurecer. Nós lemos lá em Romanos capítulo 5, porque a tribulação produz perseverança, paciência, esperança.
Veja, há um cuidado do Pai Celestial que vai te dar o que você precisa, e aliás, não apenas o que você precisa, mas ordinariamente Ele troca o seu pedido por algo muito melhor. Ele sempre vai te dar aquilo que é melhor para você, nunca o pior. Ele nunca vai te enganar. Veja, o pão, um filho que pede um pão para o pai está pedindo uma coisa lícita, pedindo uma coisa correta. Qual pai que vai negar um pão para o filho? O pão é um pedido correto. A pedra, de longe, até parece com pão, mas não é pão. O pai não vai dar uma pedra como que diz, estou brincando com você, te enganei. Não, não faz isso. O ponto é que Deus não nos engana. O peixe mais distante pode parecer com a cobra. Cobra e peixes podem se parecer. Deus jamais vai nos dar uma cobra no lugar do peixe. Deus não nos engana, pelo contrário, Ele vai nos dar sempre o melhor, aquilo que for melhor para mim e para você. Então, no raciocínio de Cristo aqui, o ponto é, nós terminamos por não reconhecer o privilégio que nós temos de podermos recorrer a um Pai que cuida de nós. No fim, nós abrimos mão porque não sabemos orar, não pedimos, não buscamos, não batemos. No fim, agimos com uma certa incredulidade por conta das frustrações, porque não conseguimos ter discernimento para compreender aquilo que Deus estava fazendo através daquela esperança que foi frustrada por meio de oração. O texto conclui no versículo 13 dizendo o seguinte: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Essa parte aqui é fundamental. Porque quando falamos que Deus ele vai nos dar, Deus ele vai abrir a porta, e Ele o faz como Pai, que nós não esqueçamos que Ele vai fazê-lo na medida das nossas necessidades, e dentre elas a maior qual é? O Espírito Santo. O Espírito Santo ele resume tudo o que nós precisamos. No fim, nós podemos enfrentar a doença, nós podemos enfrentar o desemprego, nós podemos enfrentar o luto, mas se estivermos cheios do Espírito Santo, nós o enfrentamos, o fazemos louvando ao Senhor e dando graças ao nosso Deus. O Espírito é aquele que irá nos moldar a imagem e a semelhança do próprio Senhor Jesus. Os bens materiais ficaram para trás, até a saúde vai ficar para trás também, mas o Espírito é aquilo que vai nos formar o caráter do próprio Filho de Deus, irá nos santificar. E aliás, em nossa caminhada cristã, a nossa maior necessidade é a do Espírito, porque o que mais importa é que sejamos santos. Não importa tanto se temos ou não dinheiro na conta. Não importa tanto se estamos com os 4 membros funcionando perfeitamente. É bom, é ótimo, maravilhoso. Mas importa muito mais se estamos em santidade ou não. Se temos realmente feito valer o Evangelho que resplandeceu em nossos corações e nos transformou em novas criaturas. O nosso maior objetivo nesta vida é progredir em nossa caminhada de santificação. Tanto é que as nossas maiores tristezas, quais são elas? É o pecado. Perder dinheiro é triste. Perder o emprego é triste. Perder a saúde é triste. Agora, ficar aprisionado a um pecado é terrível. Viver, de fato, cambaleando, nós somos assim. Nós somos pecadores. E como é que nós vencemos o pecado sem o Espírito Santo? Então, o que Cristo quer dizer aqui é o seguinte: você tem as suas necessidades, as maiores são espirituais. O que você precisa pedir é santidade, santificação, você precisa pedir o Espírito Santo, e se você pedir, Ele vai te dar. A lição aqui é a seguinte: não há pecado que não possa ser vencido, não há fraqueza que não pode ser superada no poder do Espírito Santo. O que nos cabe realmente é pedir, buscar e bater. Não há promessas de que teremos respostas rápidas e fáceis, não é assim. Isso aqui pode demandar inclusive uma vida inteira de busca, de petição, de luta. Mas veja,
essa é a nossa oportunidade. Esse é o nosso caminho. Então, o pedido do Espírito Santo nos fala muito acerca de prioridades espirituais. A sua prioridade tem que ser clamar pelo Espírito Santo continuamente em sua vida. É trancar-se em seu quarto de oração pela manhã, orar em secreto, porque o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Sim, a Bíblia fala de recompensa para oração em secreto. É levantar da sua oração e continuar o seu dia inteiro orando, andando no Espírito. Até porque a Bíblia nos diz que a única forma de nós vencermos as concupiscências da carne é andando no Espírito. É preenchendo a nossa mente com aquilo que é santo, com aquilo que é digno, com aquilo que é honroso. É substituirmos pensamentos intrusivos ou perversos por orações. Então notem que nós somos chamados a vivermos em permanente estado de oração. Que Deus nos ajude, meus amados, para que possamos viver em oração como vivia o nosso Mestre, o próprio Senhor Jesus. Possamos buscar, pedir, buscar e bater na certeza de que o nosso Pai cuida de nós e sabe aquilo que nós realmente mais necessitamos. Que Deus assim muito nos abençoe.